E fala aí galera do YouTube, seja bem-vindo a mais uma gameplay de Farming 2015. Aí tá, chega. Ok. Vamos começar a gravar agora Farming 2015, parte 8, se eu não me engano, desse Farming aí que eu tô na série. Nossa, eu mesmo tô fazendo a minha série, eu tô perdendo, cara. Eu não sei que série que eu tô, são tantos vídeos do já do Farming 8, é parte 8 se eu não me engano, porque eu postei a parte 7 recentemente. Vamos lá, olhar a nossa safra aqui. Não tá pronto, hein? Pera aí. Vamos fazer essa bagaça ficar pronta logo pra não poder colher, senão vai bugar tudo aí, fudeu. Tirar esse daqui pra não poder morrer as plantas. Mas enquanto isso, vamos botar o tiozão aqui pra vender pra nós. Vamos lá, vamos erguer os eixos, não, coisa. O pezinho. Vamos carregar o bitelo aqui. Vamos carregar de cevada, né? Levar ali pra fábrica de cerveja. Vamos já deixar o tio já pra sair. É isso aí, motor. Bom, cobrir aqui. Vamos programar a velocidade dele, senão ele vai fazer cagada, né? Então vamos botar 10 aqui. E botou. Oh, você volta. E 10 aqui. É, 10 aqui. Oh, 10. Isso. Agora, vamos fazer um negócio para ele poder ir embora. Vai com Deus, meu filho. Até mais. Vamos vender tudo que tem logo nesse silo. Botar o trator para fazer a mesma rota do que ele. Porque senão aí a safra não vai ter crescido ainda, né? Só que isso daqui vai ser foda pra virar, hein? Trigo, granola. Vamos levar a granola na carretinha preta. Vou mandar ele só com 2 carretas. Ok? Porque a terceira carreta eu acho que vai ficar muito longo. Carreguei ele todo de granola. Acabou as granolas. Tá, vamos deixar outra carreta aqui. Vamos deixar um pouco bagunçada a fazenda, que ela nunca fica bagunçada, né? Carreta, vou ter que tirar você daí. Não, tiro da ré. Vou pegar a rota desse tiro aqui também. Para, tio. Eu vou mandar você ainda. Tendo desconectar sua última carreta. Vai, fica aí, meu. Vamos colocar o tiozinho aqui chegando. Pra poder mandar ele. Ô tio, vai pra onde? Você vai aonde, cara? É aqui a sua rota. Ah, Lance, você também é bem bocó, né, cara? Agora ele vai. Vai com Deus, meu amigo. Vai dar conta do caminhão. Mandando 2 bitrem aí de... Um de cevada? Não, um não foi bitrem não, foi carreta. Disfarça. Ah lá, a nossa plantação crescendo, que bonitinha. Agora vamos pegar essa carreta aqui. Engatar nesse maquinário aqui. Pra poder ajudar a colheitadeira, né? Então aí os dois só fica pra vender só.
carretinha sem iniciar, verdinha. Mas só que aquela tá limpa porque eu lavei no vídeo anterior. Não sei se tá aí no YouTube ou se eu não passei. Eu lavei todos os maquinários. Vou passar a lavar maquinário porque, afinal, que fazenda é essa que trabalha com os maquinários sujos, né? Ah, nossa plantação cresceu. Agora vamos fazer uma coisa aqui. Vamos programar isso daqui também. Aí já fica bem mais fácil, eu só fico com a parte de vender. Porque eu mandei ele vender agora porque... sabe como é, né? Então eu vou organizar primeiro aqui a fazenda, o trator. Aí depois eu vou vender mais outro caminhão lá. Aí depois eu compro mais uma carreta pro Volvo, FH. Aí fica um bitrem, um bitrem não, rodotrem, perdão galera. Rodotrem, que são 9 eixos, né? Então aí já fica um rodotrem. Aí eu vou subir por aqui porque os caminhão, eu acho que eles podem vir e vai pegar o trator. Aí quando os caminhão... ah não, aqui eu já desviei já da silagem. Oh, do sila lá. Eu tô tão focado em fazer silagem hoje que... silagem pros gados, que eu tô lembrando disso daí. É bom eu ter lembrado que hoje, galera, eu vou fazer a fermentação da ração. Tentar pelo menos, né? Vamos ver se a gente consegue inteirar 100% com a bagaça. Eita. Aqui a velocidade você pode fazer qualquer uma, viu, galera? Qualquer uma que vocês quiserem. Eu vou deixar fora do meu aceso, porque tá passando o tempo muito rápido e eu esqueci de parar. Verdão. Eu não Antônio Palmeiras, galera. É o nome do trator, hein? Pelo amor de Deus. Então vai lá, Verdão. Não, vai não. Fica aí. Vamos ver. No BGA 4. Falar nisso, tem que comprar uns maquinários para ter poligrama já. Levar a teste também. Ah, vou mandar todo mundo a teste agora mesmo. Tá bom, que se foda-se. Então vai lá, tio. Bota aí a mão na lenha. Vamos ver se você vai certito. Enquanto isso, vamos ver os outros maquinários lá. Opa, coletadeira, galera. Era isso que eu queria pegar também. Ó o tratorzão vindo. Vem, trator. Tipo, é legal isso daí, galera. Tipo, parece que você tá jogando multiplayer, né? Mas não é multiplayer. Caramba. Opa, vendemos mais. Opa, apareceu uma opção aqui a mais. Como assim? Ó, o outro trator chegou lá agora, o trator. Colocar ele assim, senão vai atrapalhar esse trator aqui. Tá, mas antes, deixa eu parar o tempo, porque colocar o horário real, senão vai ficar muito chato, né, galera? O dia passando toda hora. E até é legal trabalhar à noite. Ah, tá. Ok, sem missões. Partiu, tio! E aqui eu tenho que programar você também, Chicão. Você vai ficar responsável pelo Verdão. Cadê o Verdão? Verdão? Não, esse daqui não é o Verdão. Ah, esse daqui é o trator que tá vendendo.
Aí, ó, nosso tio empacou aqui, nosso amigo, querido, amado, aqui empacou. Né, cara? Por que você vai fazer isso? Hein? Ah, vou ter que levar ele pra casa, galera, infelizmente. Só me falta o trator também fazer isso, porra. Aí sim, aí completou o Nossa, ele fez a volta toda. Sacanagem, hein, caminhão? Eita, o trator tá correndo. Vai, tio, vira. Acho que é por isso que ele bugou a cara. Eu acho que tá com a última carreta. Eu acho, não, tá com a última carreta, né? E a última carreta de vez em quando ela dá umas bugadas no jogo. Aí tem que andar com o conjunto. Eu acho que eu tenho dinheiro suficiente pra comprar o conjunto. Vamos ver. Vou deixar a carreta dele aqui, ó. Ah, não. Ele descarregou. Maldito. Ah! Você é bem moco-moco, né, Alan? Galera, nunca desengate uma carreta carregada, viu? Fica a dica. Se eu desengatei a minha, vou ter que vender ela com tudo dentro. Fazer um reboque. Ah, tem 80 mil. Vamos ver se eu consigo mais dinheiro aqui. Não. Quero pagar não, quero pegar. É, vou ter que... Não. Eu vou, eu pego. Compro essa carreta aqui, ó. Compro só a da frente. Cadê o reboque aqui? Compro essa daqui da frente. Pronto, já foi comprado? Obrigado. Agora, eita pô. Não, aí fica com 5 mil. Senão não vai dar pra me pagar os funcionários. Ah, buscar a carreta dele. Tadinho. Ah, é o carretão primeiro. É difícil pra engatar a carreta aí, tio? Que ajuda? Ah, engata é bagaço. Não, deixa perto. Só algum issues. Vamos ver se essa carreta não vai dar bug. E já vamos aí, galera, se inscrevendo aí no canal. Deixando aquele like maroto que vocês sabem. Quero chegar aí a meta de 20 likes nesse vídeo. Pode ser? Então, 20 likes aí, comentem aí o que vocês estão achando dessa série do Farm. Vocês estão achando que eu sou louco de fazer série do Farm? Se vocês querem que eu traga mais série, tipo de outros jogos aqui pro canal, pode falar aí, galera. Tô aceitando aí, o povo falando. E esse tiozão,
Vamos ver pra onde você vai. Pra coletadeira. Cadê a coletadeira? Não é automático não, tio. É tudo manual. Vai lá. Ela não chamou ainda, porque está indo. Galera, tá fedendo um negócio que é queimado? Eu não sei o que é. Acho que não é aqui não. Não é aqui não. Vamos esperar nosso trator chegar. Vai, tio, acelera aí. Porque a coletadeira já está completando e... completou. Agora vem que vem. Deixa eu descer aqui. Vai, tio. Pode vir. Vai logo. Você não vai dar conta de estacionar aqui de baixo, mano. Ué, eu tô te atrapalhando. Não, não quer distância. Aí, tio. Sacanagem. E não vai dar conta de estacionar aqui embaixo. Ah, pelo amor, hein, cara. Bom, galera, vamos finalizando o vídeo por aqui. Até a próxima. Valeu, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E até a próxima. Fui!